Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa entra no ar aqui pela televisão, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e agora também na Rádio 98 FM, todos os domingos. Bom, minha gente, hoje eu vou falar sobre ciência. Então, para falar sobre ciência, eu convidei um professor que tem tudo a ver, um professor conhecido aqui no Rio de Janeiro, sabe muita coisa sobre ciência e sobre rádio. Eu estou falando do meu amigo, professor, doutor Marcelo. Rapaz, teu sobrenome, Marcelo, não é brincadeira não, é Kishinevski. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvio? É isso aí, Marcelo Kishinevski, um prazer estar com você aqui, com os ouvintes, com os telespectadores, conversando sobre ciência e sobre essa nossa paixão, né, que é a mídia sonora. Pois é, rapaz, você sabe que eu faço 50 anos, daqui a pouco eu entrei, na verdade, na comunicação em 1973. Ó. Acho que você não era nem nascido, Marcelo. Já era nascido, mas eu nem pensava no que eu ia fazer ainda. Já estava fazendo lá, entrei, primeira área de comunicação que eu entrei foi na Continental Disco. Você sabe que eu trabalhei com o Ney Matogrosso? Ele saiu do Secos e Molhados, né? E aí começou a cantar sozinho, e eu trabalhava com ele, eu ia buscar o Ney Matogrosso, sabe? Ele morava ali no Leblon, ali na rua Carlos Góes, ele tinha uma Brasília amarela, rapaz, eu acho que era amarela assim, então, olha pra você ver como é que tem tempo, né? Aí, pra você ter uma ideia, eu ia na casa dele buscá-lo, né? Chegava lá, rapaz, e ficava esperando na sala, Marcelo. Você sabe o que aquele sem vergonha fazia? Deixava uma cobra, uma jiboia, aquela jiboia que ele enrolava no corpo, a jiboia ficava passeando pela sala dele e eu preocupadíssimo, cara, que ele não saía que era de estimação mesmo, tinha a cobra das fotos, né, do disco e tal, cobra, estava na casa. Eu ficava apavorado com aquela cobra, mas tudo correu bem. Marcelo, eu sei que você é um cara que é um cientista, né? Um professor, doutor da UFRJ agora. Você toma conta do rádio da UFRJ, que eu acho... Eu até falei para Denise, ex-reitora, eu falei, Denise, a rádio UFRJ tá show de bola. Mas eu não sabia que você estava lá, né? Quando ela era reitora, agora ela é presidente da CAPES, se eu não me engano. Acho que você... A CAPES, exatamente. A agência de fomento importante, né, que apoia com bolsas, né, os pesquisadores de todas as áreas do conhecimento no Brasil, né? Agora, Marcelo, você sabe que você falou em pesquisador e bolsa. Você sabe que para a gente, por exemplo, defender um artigo, a gente submeter um artigo, cara, e as revistas estão tão caras, o preço é tão caro que você tem que fazer uma parceria com seus colegas justamente para você pagar a revista, porque é muito caro, Marcelo. Essa é uma discussão grande, né? Uma discussão grande que a gente tem hoje em todas as áreas do conhecimento, né? Essa lógica de você pagar para publicar, né? É uma perversidade, né? A gente tem uma discussão, inclusive, em nível internacional sobre isso. Tem muitas revistas. As revistas mais importantes hoje do planeta são de editoras particulares, privadas, né? E cobram as taxas, chamadas taxas de processamento de artigos, né? E aí você paga, é claro, assim, depende do tipo de revista, né, que revista você está publicando, mas tem revistas da área, por exemplo, de ciências biomédicas, né, de medicina, que cobram $10 mil, né, 10 mil euros para você processar um artigo, né, ele sendo aceito, você ter ele publicado e acessível para todo mundo. E aí tem uma conta ali muito interessante que foi feita agora pela CAPES, né, você mencionou a CAPES, né? A CAPES fez uma conta e descobriu que estava pagando assim, milhões e milhões de reais por ano, através dos programas de pós-graduação, para que pesquisadores brasileiros, né, pesquisadores brasileiros, publicassem nessas revistas internacionais. E isso está sendo revisto, tem uma discussão em andamento. Eu acho que a gente tem uma lógica no Brasil que é um pouco diferente disso, que são as revistas de acesso aberto. A gente tem um complexo de vira-latas, né? Nelson Rodrigues já falava do complexo de vira-latas, o que é de fora é melhor. Essa lógica, né, de que o que é estrangeiro é bom, é aquilo, é tudo ruim. Porque nem sempre, se você publica numa revista que não é A1, isso de repente tem gente que não vai entender, que não é A1 ou se não é... Revistas mais bem avaliadas, né? São mais bem avaliadas, né? Ou se não é JCR, cara,
a nossa universidade, por exemplo, que eu sou da COP, da UFRJ, você também, eles não aceitam isso. Quer dizer, na verdade, não tem peso, né? Não adianta você chegar, você vai gastar um artigo numa revista que não tem peso. Como é que você vê isso, Marcelo? Porque antigamente, eu fiz, para você ter uma ideia, eu defendi vários artigos em congressos. Eu fui para o Lusocon, eu fui para outros congressos. Eu defendi um artigo lá na Universidade Técnica de Lisboa, defendi artigo lá na Universidade Javeriana, lá na Colômbia, e no Uruguai também, na Argentina. Mas cara, quer dizer, isso não tinha peso, eu não sabia que não tinha peso para nós da universidade. Eu sou pesquisador um pouco novo, no caso, você é um cara que é mais antigo, que sabe mais do que eu, e você teve agora, por exemplo, no Compós, né, que é um tremendo congresso, que eu queria que você falasse também um pouquinho dele. Quer dizer, não tem peso o congresso e a revista tem, e você tem que pagar. Como é que fica isso, Marcelo? Tem um certo peso, né? Mas assim, o sistema de avaliações, né, que é feito pela CAPES, mas não é só feito pela CAPES, ele é feito por todas as áreas do conhecimento, né? As pessoas que trabalham na pós-graduação acabam construindo as regras que são usadas para avaliar eles mesmos. Às vezes elas são bem feitas, às vezes elas não são bem feitas. Eu estava falando da questão do complexo de vira-latas, né, que as revistas brasileiras são de acesso aberto. E aí, muitas vezes, elas não são tão bem avaliadas, mas elas podem ser lidas por qualquer um, sem custo. A pessoa, né, não precisa pagar para acessar aquela revista. A pesquisadora não precisa pagar para publicar na revista. Então, isso é uma vantagem muito grande que o Brasil tem de ciência aberta, né, que a gente deveria valorizar, deveria bater bumbo sobre isso, que é importante, é um caminho, e a gente deveria fortalecer essas revistas que são de acesso aberto. Agora, você tocou num outro ponto importante. Às vezes a gente apresenta trabalhos em congressos importantes, e isso daí, na hora da avaliação, vale muito pouco, né? Porque trabalho em congresso é considerado, né, no mundo da ciência, como um trabalho em andamento. Não é um trabalho ainda que foi revisto pelos pares, por outras pessoas que avaliaram e falaram, olha, é bom, mas não é tão bom, tem problema aqui, tem problema ali. Então, é diferente de um artigo publicado numa revista. Você publica artigo numa revista científica bem avaliada, aquele artigo passou por várias pessoas, passou por pelo menos 2 avaliadores que não te conhecem, passou por um corpo editorial, um conselho científico que avaliou que aquilo era relevante, era pertinente e merecia ser publicado. Então tem muito mais, uma avaliação muito mais positiva do que a apresentação de artigo em congresso. Mas congresso é aquele momento rico em que a gente encontra colegas, em que a gente pode discutir, troca, né, trocar ideias, exatamente. Troca conhecimento. É parte do processo. Eu acho muito show de bola isso. Agora, você sabe que a minha tese de doutorado, já que eu sou egresso do rádio, né? Na verdade, continuo, porque eu estou na 98, eu fiz uma pesquisa de 100 anos de rádio. Eu aproveitei que estava nesse período, né? Fiz essa pesquisa de 100 anos do rádio, né? Que eu falei, eu fiz coisa, especificamente, já que eu sou radialista já desde pequenininho. Eu estou fazendo um relatório técnico aqui para o CNPq sobre a minha tese, né? Então, o título da minha tese é Falhas, Causas e Efeitos na Comunicação de Massa Radiofônica, um estudo de caso da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Ele é matematizado com a teoria fuzzy. Você sabe que a gente que é da área de comunicação não gosta muito de matemática, entrar no meio aí, mas eu fiz essa tese junto com o professor Cossenza lá, rapaz, e vi muita coisa, porque eu via as falhas lá na rádio, né? E o que essas falhas, quais são as causas que ela poderia causar, no caso, com relação à comunicação de massa. Então, eu fiz essa tese, a pesquisa foi feita em cima dos especialistas, que são os comunicadores da Rádio Tupi, os maiores comunicadores da Rádio Tupi, e a produção também. Rapaz, foi uma coisa tão robusta que eu cheguei até a ir a Londres, né? Cheguei à BBC de Londres, cheguei lá, pesquisei lá em Londres também, e também fui em Oxford e Cambridge, olha só, nas bibliotecas das 2 universidades, eu me dei esse luxo, rapaz, e na verdade foi o CNPq que me ajudou nisso aí, para eu chegar e cruzar toda essa informação. Eu nunca poderia imaginar, né,
de fazer um trabalho tão robusto quanto esse. E eu acho que nessa área de comunicação, pessoas egressas do rádio, eu conheço o Mansur, que era daí da UFRJ, né? E eu também, eu acho que são 2 ou 3 poucos pessoas da comunicação que saíram do rádio, estão fazendo essa área acadêmica e eu estou gostando muito. Agora, Marcelo, vamos falar do teu trabalho, do seu livro, que eu sei que está bombando, eu sei que lá no Compói você falou muito sobre ele, e é um livro que tem tudo a ver, né? A cultura do podcast, a reconfiguração do rádio expandido. Eu queria que você falasse sobre ele. Esse é um livro que é o resultado de muitos anos de pesquisa, né? Meu primeiro livro, Silvio, é de 2007, Rádio Sem Onda, um livro que eu curti muito fazer, porque foi resultado da minha dissertação de mestrado, lá atrás, nos anos 90 ainda. Eu atualizei em 2007 e coloquei ali uma série de questões novas que estavam surgindo, e naquele momento, em 2007, já tinha um capítulo sobre podcasting. Podcasting, que é uma prática, que eu entendo que é uma prática radiofônica, né, que surge com esse nome em 2004. Né? Em 2004, ele é batizado de uma forma meio casual, né? O podcasting surge com esse nome num artigo no jornal britânico, né? Um consultor de mídia estava escrevendo sobre coisas novas que estavam acontecendo no rádio online, né? E aí ele fala, será que a gente não deveria chamar esse rádio online de outras coisas? Talvez não devamos chamar mais de rádio. E aí ele sugere algumas palavras para denominar, uma delas o podcast, uma junção ali do iPod, que tinha sido lançada há pouco tempo, em 2001, e o casting do broadcasting, né, da radiodifusão. Né, dessa junção ali acabou virando o neologismo, que está completando agora em 2024 20 anos, né, e pegou, né, contra todos os prognósticos de muita gente que não gostava do nome, que achava que não precisava ter um nome para chamar, que era rádio online, que era uma modalidade de rádio, né? O podcasting pegou, né, teve momentos de altos e baixos, mas chega a 20 anos no momento de grande afirmação, consolidado, com grandes plataformas atuando no mercado, com produtoras muito significativas, relevantes atuando, fazendo shows que tem milhões de ouvintes, né? Tem centenas de milhares de downloads por semana. Então, assim, temos fenômenos, né? Nível até mundial. Se a gente for olhar, assim, Nerdcast tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de downloads do seu show, assim, ao longo de quase 20 anos. Então, o que é isso, né? Foi o terceiro podcast no mundo a atingir a marca de 1 bilhão de downloads, né? Então, a gente está falando de um fenômeno que hoje é massivo. Não, e é maior do que o rádio. O rádio não tem essa audiência toda. Não, o rádio ainda tem, mas assim, tá chegando perto, né? Se a gente olhar, isso, botar aqui a capa, fazer um merchandising aqui, mas a coisa do podcast, hoje o podcast tem uma audiência estimada pela Deloitte, aquela consultoria internacional super importante, em 1,7 bilhão de ouvintes, ou seja, tem 1,7 bilhão de pessoas ouvindo podcast, contra uma audiência do rádio que chega a 4 bilhões de pessoas ainda. Mas é uma audiência expressiva, mas o rádio tem mais de 100 anos. Está falando, né? Em mundial, no caso. Em nível mundial, exatamente, em nível mundial. E o Brasil é um mercado importante do podcast, né? É um mercado que tem ali uma presença muito forte de shows populares, né? Uma audiência expressiva que gira aí em torno de 25% a 40% da população, de acordo com a pesquisa. Tem pesquisas diferentes, com diferentes metodologias, né, que apontam uma audiência expressiva. Qualquer que seja o número certo, é muita gente ouvindo podcast, ainda muito menos do que nos Estados Unidos, mas um público crescente que está trazendo uma sustentabilidade razoável, né, para o mercado, com alguns shows faturando bastante aí em nível nacional. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Eu estou convidando você para o lançamento do livro do Renato de Paula, Neurociência do Dia a Dia e Tudo se Faz Novo de Novo. No dia 18, quarta-feira, às 19 horas, na livraria Travessa, lá no Barra Shopping. Esperamos você! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant,
mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Ah, que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção. Ah, que delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. O teu livro, ele explora, sim, 5 instâncias interrelacionadas do podcast. Produção, reapresentação, consumo, identidade e regulação. Qual a dessas instâncias que você tem maior impacto no futuro do podcast? Quais são? Qual é, no caso, a que tem maior impacto? Porque o podcast hoje, todo mundo quer fazer podcast. Vamos fazer um podcast? Seja de áudio, antigamente era só o áudio, agora é áudio e vídeo. Quer dizer, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Maravilha, são várias questões interrelacionadas, né? Na verdade, assim, quando eu falo dessas 5 instâncias, eu estou partindo de uma pesquisa de britânicos, né, de pesquisadores britânicos que nos anos 90 fizeram esse mapa do circuito de cultura do Walkman, né, o velho e bom Walkman, o toca-fitas que a gente tinha. Eu tive. Nos anos 80, né? Todo mundo teve, nos anos 80, 90, era um fenômeno, né, um sucesso de vendas mundial. E o toca-fitas, né, o Walkman e seus variantes, né, seus concorrentes, era, na verdade, uma antecipação do que viria depois com o iPod. Quer dizer, era a possibilidade de você gravar uma programação radiofônica, gravar uma série de discos, editando do jeito que você quisesse, fora da ordem prevista, por exemplo, num LP, né? Gravar fragmentos de coisas que estavam tocando no rádio, gravar sua própria voz, né, mandar mensagens, mandar recados, brincar como comunicador. Então, ele antecipa de forma analógica muito do que veio depois com o rádio online, né, com toda a discussão do podcast nos anos 2000 e 2010. Né? Então, o Walkman foi pioneiro nesse sentido e esses pesquisadores britânicos fizeram esse mapeamento, né? E essas 5 instâncias são 5 instâncias que não têm uma prevalência de uma sobre a outra, mas é claro que na minha pesquisa eu comecei estudando a produção, eu estava interessado em entender como é que funcionavam as produtoras,
como é que as emissoras de rádio estavam usando o podcast, né, para circular os seus conteúdos de uma forma mais abrangente, né, para além das ondas hertzianas, para além do AM/FM, né? Então eu foquei no primeiro momento na esfera da produção. Depois eu fui olhar para o consumo, fui olhar para a representação, para a questão da identidade dos podcasts, nas pessoas que fazem podcast. É muito interessante, né? Tem uma cultura de empreendedorismo, tem uma ideia de vou ser meu próprio patrão, vou fazer um meu negócio próprio, né? Vou fazer sucesso aqui com esse show, né? Eu vou ganhar muito dinheiro, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Porque é um discurso que não dá para todo mundo, né? É um discurso meio de coach, né? Em alguns momentos. E a questão da regulação, que é importantíssima no momento que a gente vive hoje, de circulação em larga escala, industrial, né, mesmo de desinformação, de fake news. Né? Então, agora, assim, Marcelo, e não tem regulação, né? O podcast não é regulado. Não tem lei. Mas eu acho que hoje em dia todo mundo segura a onda, Marcelo, com relação a esse problema que está tendo. Todo mundo segura a onda, ninguém chega porque até você convidar uma pessoa para o teu programa, no meu caso, que eu faço entrevista, você sabe disso, como eu estou fazendo com você, a gente conta até 10 para ver com quem a gente vai entrevistar, porque senão dá problema, porque na verdade o cara pode falar uma bobagem e você é que se dá mal, não é ele, é você. E a televisão também te chama atenção, uma série de coisas. Exatamente. Então, a gente tem eu até falo disso no livro, né? Eu falo no livro que o limite hoje não tem regulação, mas o limite é o Código Penal. Né? Se a pessoa fala uma barbaridade, ela pode ser processada. É verdade. Aí você falou aqui, Marcelo, sobre o crescimento e investimento do jornalismo narrativo e as articulações com a mídia social. Eu queria que você... porque, na verdade, os podcasts, a nível de jornalismo, né, ele é muito presente, né, Marcelo? Uhum. É verdade. Deixa eu só retomar um ponto que você abordou na questão anterior, que eu acabei não mencionando, que é a discussão do podcast gravado em vídeo, né, que a gente tem também, né, hoje... muitos podcasts que são feitos ao vivo, né? Isso acaba criando uma certa confusão, porque dizia-se que podcast era aquela coisa sob demanda, né? Rádio é o ao vivo, podcast é o sob demanda. E isso não fica de pé hoje, porque você tem rádio cada vez mais gravado, né? Pessoas pré-produzindo as coisas, botando as coisas gravadas. Fim de semana, muitas emissoras, a maioria das emissoras, as musicais principalmente, fecham o botequim, vai todo mundo para casa e fica tudo agendado, né? O que vai ao ar em cada horário. Né? Então, não é ao vivo, né? E ao mesmo tempo você tem podcasts que são gravados ao vivo e que só depois vão para o sob demanda. Então, é uma confusão assim, que a gente tem, né? Inclusive, algumas pessoas dizem que fazem podcast quando nem esse conteúdo, às vezes, nem está disponível sob demanda nas plataformas de podcast, está só em plataforma de vídeo. Né? E, ao mesmo tempo, tem gente que faz o contrário, né? Gente que faz podcast usando vídeo, né? Dizendo que está fazendo TV online. Então, a gente está vivendo um momento meio confuso, né, em que, na verdade, a gente tem que entender que cada pessoa está se colocando como sua identidade. Se a pessoa é youtuber, se é podcaster, se é influenciador digital, está em todas as plataformas, o que a pessoa está fazendo? A gente tem que ouvir as pessoas em relação a isso. Né? Marcelo, aqui para nós tem tanta coisa boba na internet, né? Esses influenciadores aí, eu fico pasmo, cara. Os caras têm milhões e milhões de seguidores, uma coisa bobagem, só bobagem, Marcelo. Sim, e a lógica das mídias sociais de conteúdos curtinhos, né, de conteúdo de 1 minuto, 2 minutos, né, acaba estimulando esse tipo de coisa. Você só veicula cortes, né, de coisas que são a polêmica, né, o confronto, a lacração. Então, assim, acaba tendo, né, uma prevalência desse tipo de conteúdo, né? É uma lógica bem perversa que eu acho que vai mudar daqui a pouco. As pessoas vão saturar disso. Em algum nível já estão saturando, né? Agora, mas Marcelo, você falou de jornalismo narrativo, né? Você estava falando da questão do jornalismo narrativo, né? Da importância do jornalismo narrativo, né? Eu acho que, assim, o jornalismo narrativo em podcast, né, traz a força da contação de histórias. Né, que é uma característica do rádio desde a fase do espetáculo radiofônico, lá nos anos 40, 50, radiodrama, né? Então, assim, os programas talk, né? A Tupi surgiu em 1935 e ela surgiu para o entretenimento, especificamente. Aí depois é que foi colocar, na verdade, entrou com música, shows, depois é que foi entrar com notícias. Aí por isso que a Globo buscou
né? Basicamente, por isso que eu fui a Londres, ele puxou lá da Inglaterra, né, na BBC, música, esporte, notícia. Na verdade, a notícia, quando chegou aqui em 1975, né, foi até um pouquinho depois, basicamente por causa da nossa ligação, da ligação do governo daquele momento com a Alemanha, né? Então, tinha um problema terrível. Aí a Inglaterra entra no Brasil, justamente para começar a divulgar as notícias, para combater até aquele governo lá que estava dando problema naquela área. Bom, mas você falou aqui, Marcelo, também, que as entrevistas realizadas para o livro incluíram profissionais de diferentes perfis. Eu queria que você desse e mostrasse o livro de novo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro, assim, os perfis são diversos porque, assim, tem diferentes tamanhos de empresas, né, que a gente entrevistou, né? A gente ouviu gestores, principalmente, mas também ouvimos, em alguns casos, hosts, né? Ouvimos a Déia Freitas, do Não Inviabilize, que é um fenômeno, né? Um dos podcasts mais ouvidos no país, né? E ela tem uma pequena produtora, com um grupo reduzido de pessoas trabalhando com ela, né? Entrevistamos a Déia, entrevistamos uma das produtoras, a Maiara, entrevistamos o Tiago Barbosa, por exemplo, né? Gerente de digital da CBN na ocasião, e que estava ali à frente de toda a estratégia de digital, né, da CBN, com os podcasts, né, quase uma centena naquele momento de podcasts que estavam sendo veiculados. Ouvimos também uma aluna minha fez entrevista diretamente com Eliseu Barreira, né, do Globoplay, um cara responsável também pela estratégia de podcast da Globoplay, né, responsável indireto por quase 200 podcasts, né, de todo o Grupo Globo. Estamos o pessoal da Rádio Novelo, que foi incrível, né, o pessoal da Rádio Novelo, que talvez seja a principal produtora hoje de jornalismo narrativo no Brasil, né, que tem sede aqui no Rio de Janeiro, que nasce com o Foro de Teresina, né, nasce prestando serviços para a revista Piauí e depois ganha, né, autonomia, alça voos próprios, né, e é tocada por um outro grupo de pessoas. E ouvimos também o pessoal da Central 3, né, que faz um podcast importantíssimo, foi importantíssimo durante o período dos anos Bolsonaro, né, que foi o Medo e Delírio em Brasília, né, é um podcast de uma montagem super dinâmica, né, e uma colagem de sons, né, que dava um ritmo frenético, que era mais ou menos o ritmo que a gente estava, né, naquela vertigem daqueles anos difíceis que a gente viveu. E eu já perdi a conta. Ouvimos também Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, né, 2 vezes indicado ao Prêmio Vladimir Herzog na categoria áudio. Mauro Amaral, publicitário, né, também um cara podcaster desde 2005, 2006. Então, assim, ouvimos um time bem diversificado de profissionais, né, de empresas de vários tamanhos, né, tanto um Grupo Globo, de um lado, quanto pequenas produtoras independentes, às vezes de 2, 3 pessoas, a Ampere, por exemplo, uma produtora tocada por 3 sócios, né, que tem um time hoje de colaboradores, mas que chega a ter 6 podcasts simultâneos em produção, né. Então, assim, a gente avaliou que era importante ter essas entrevistas com perfis diferentes para entender como o mercado está organizado. Porque não adianta fazer pesquisa, a gente não estabelece uma interlocução com o mercado, né? A gente precisa estabelecer essa ponte, né, construir essas pontes para que a nossa pesquisa reverbere no mercado, que a gente traga uma contribuição, que a gente aponte problemas, dilemas, dificuldades, que a gente contribua de alguma maneira também com políticas públicas, né? É uma discussão que eu abordo também no livro, né, que, sobre os desafios da sustentabilidade no mercado de podcast, né, você tem produtoras faturando 25, 30 milhões de reais por ano, né, que é um valor absolutamente expressivo, né, para empresas que já são hoje, pela classificação do BNDES, né, empresas de médio porte, né, não chega a ser de grande porte como um Grupo Globo, mas são empresas de médio porte. E, ao mesmo tempo, empresas que ficam ali vendendo almoço para comprar o jantar, né? Tentando equilibrar os pratos ali, sofrendo para
manter o pagamento de colaboradores, as pessoas recebendo por episódio, aquele sofrimento. Às vezes, dependendo de plataformas, dependendo de acordos, dependendo de clientes, você vai fazer um podcast comercial, né, voltado para um conteúdo de marca, né, que a gente chama, né, branded content, os americanos falam, mas enfim, é um conteúdo de marca, né, que a gente pode dizer no Brasil. Então, você tem todo tipo de realidade e, ao mesmo tempo, não tem um apoio no sentido de ter, por exemplo, um fundo audiovisual, né? Um fundo de investimento audiovisual hoje favorece o audiovisual, favorece cinema, favorece vídeo, favorece TV por assinatura, mas você não tem um edital de fomento para áudio, né? Imagina. Eu tive lá no Palácio do Planalto com o ministro Pimenta, falando sobre exatamente isso. Agora, Marcelo, me diz uma coisa. Como é que a gente encontra o teu livro? Na verdade, eu quero um desse. Eu vou ter que comprar um livro desse. Não sei aonde. Eu quero que você informe, por favor, onde você encontra essa obra-prima aí sobre podcast, para o pessoal ficar sabendo tudo. Tá todo mundo querendo fazer podcast, então vamos comprar o livro. Tá fácil de encontrar, tá, gente? O livro sai pela editora Mauad, M-A-U-A-D, né? É só procurar pelo Google a Cultura do Podcast, editora Mauad. Vocês vão encontrar no site, já tem um link direto para comprar no site, em versão papel ou também em versão e-book, né? Tem a versão digital dele, que pode ser adquirida também online, né? Também vai ter o lançamento, claro, presencial. O pessoal do Rio de Janeiro, está todo mundo convidado a aparecer agora no próximo dia 25 de setembro, na livraria Janela do Jardim Botânico, aqui no Rio, das 7 da noite às 9. A gente vai estar lá recebendo as pessoas, né, as pessoas todas que participaram da pesquisa, enfim, que a gente possa brindar a essa mídia sonora tão popular hoje e que a gente possa discutir sobre os rumos do podcast com uma leveza nesses momentos que a gente está vivendo aí de incerteza, enfim, de investimentos de plataformas recuando e por aí vai. Eu vou até lá. Quero que você assine para mim, vou comprar o teu livro. Vai ser um prazer, imagina. Tá, Marcelo, eu quero agradecer a tua presença, né, aqui no nosso programa, dizer para você que, na verdade, é o nosso programa, a hora que você precisar, só ligar para mim, que você vai estar no ar, e, de repente, lá do Compós, ou fazer um flash lá do Compós, quem sabe, né? Você lançando o teu livro, aquelas coisas todas, de qualquer outro congresso, para a gente tentar, e, na verdade, divulgar mais a ciência, porque eu acho que se eu sou um pesquisador, você é um cientista, eu também sou, eu acho que a gente tem que divulgar efetivamente os nossos trabalhos aqui no Brasil, porque a gente precisa disso, não é verdade, Marcelo? Com certeza, Silvio. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui conversando com você. A gente tem que falar de ciência e tirar a ciência daquele lugar, assim, parece inatingível para algumas pessoas. Esse pessoal que fala difícil, esse pessoal que fala esquisito, né? E mostrar que ciência é parte da nossa vida cotidiana, é parte do dia a dia. Ciência está em tudo, né? Verdade. E ciência é para ser pop. A gente tem, inclusive, na Rádio UFRJ, eu brinco, a gente tem uma faixa de horário de divulgação científica. Como é que a gente liga para a rádio, Marcelo? A rádio é digital ou... A Rádio UFRJ está online, por enquanto, né? A gente vai estar em breve no Dial, em 88,9 MHz, em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação, né? Uma rádio educativa, nova, entrando no ar no Rio de Janeiro. A gente espera estar no ar aí nos próximos meses. Mas, por enquanto, as pessoas podem acessar muito facilmente. Basta digitar radio.ufrj.br, que vocês já vão abrir ali, tem ali um atalhozinho, adicionar a tela inicial do seu celular, clica sim, não vai pesar nada, não é um aplicativo, não vai roubar seus dados, coisa nenhuma, e já fica ali com um atalho para você poder acessar a rádio e ouvir no dia a dia, seja, enfim, na caixa de som, no Bluetooth, onde você quiser, no fone de ouvido, e espero que a gente esteja em breve, em poucos meses, no Dial, né, contribuindo aí para a divulgação da ciência, da tecnologia, da inovação, e no combate também à desinformação, né, que é um dos males do nosso tempo. Isso aí. Marcelo, se você precisar, você pode contar comigo para a rádio. Eu sei um pouquinho dessa história, porque eu já fiz rádio fiz com os maiores comunicadores do Brasil, foi o Valdir Vieira, Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, aquelas pessoas, mas é da antiga, né? Rapaziada da antiga. E hoje, o Fernando Mansur era lá da Rádio Cidade naquela época,
e eu era da Rádio 98 e até hoje estou na 98. Mas então eu quero te agradecer a tua presença aqui, voltar a dizer que o programa é seu, o programa é nosso, a hora que você precisar de estar junto aqui, tá bom, querido? Grande abraço para você, Marcelo. Parabéns pelo seu trabalho. Tá? Abraço sonoro para você e para a audiência. Valeu, obrigado.